Fala pessoal, olha essa informação, hein? Rafael Borré liberado dos treinos do Inter para viajar, fazer exames médicos no River Plate e ser anunciado pelo time da Argentina. A novela está perto de acabar, mas tem uma novidade sobre a transferência do Borré, do Inter para o River Plate, que é o valor que o Inter diz aqui em Porto Alegre que vai receber pelo atacante colombiano. Qual é o valor, Bruno Flores? Um abraço. Um abraço, Jeremias. A direção do Inter diz que a saída de Borré para o River Plate deve render aos cofres do Inter um valor próximo de 4 milhões de dólares, um pouco menos do que isso. Eu te confesso, tá, Jeremias, que eu não consegui chegar no detalhe se isso já inclui as cláusulas, as metas que vão poder ser atingidas por ele no River, porque há sim algumas cláusulas que, se ele atingir no River, rendem mais ao Inter, ou se seria esses quase 4 milhões de dólares mais o valor das cláusulas. Isso é uma informação que a gente precisa confirmar no detalhe, mas o que o Inter diz é isso, que a negociação ela vai render perto de 4 milhões de dólares para o Inter. Bom, essa é uma informação importante porque o César Luiz Merlo, repórter argentino, quando cravou a negociação, disse que o River ia pagar 2,5 de dólares ao Inter. Né? Ele ainda coloca na postagem nas redes sociais que tem cláusulas, né? Mas ele fala em 2,5. E a gente já dividiu com a galera aqui que o Inter tinha recusado uma proposta mais ou menos nesse valor do River Plate semanas atrás. A segunda oferta do River foi aceita, pelo Inter para liberar o Borré. Além desse valor, o Borré está abrindo mão de parte do que ele teria que receber do Inter, valores atrasados, né? E ainda vai entrar na conta, certamente, aquilo que o Inter deixa de pagar ao Borré desse momento até o final do contrato, que não existe mais, que é até o final de 2028. Então, nessa conta aí, o Inter provavelmente vai botar valores ainda mais altos na liberação do Rafael Borré, que se despediu dos jogadores do Inter nesta quinta-feira, né? Exatamente, ele inclusive não está treinando em Porto Alegre, o Inter oficializou a viagem do Borré. O Borré vai à Argentina para fazer os exames médicos, está chegando na Argentina para fazer os exames médicos e depois viaja para a Espanha, onde o River está fazendo o seu período de pré-temporada, né, durante a Copa do Mundo. Ele e o Beltrán, né, a gente chegou a falar do Lucas Beltrán aqui, que era um jogador que estava sendo alvo do River e que poderia ser um ou outro. No fim, o River contratou os dois centroavantes, algo muito parecido que o Kudê teve aqui em Porto Alegre com o Valência e o Borré, né? É verdade, é verdade. Mais detalhes da saída do Borré em outros vídeos anteriores que a gente tem aqui, tá? E o próprio JB, lá de Manhattan, também gravou com muitas informações de bastidores da saída do Borré do Inter, então tu pode voltar ali e conferir, se não conferiu tudo, tá? Deixa eu te dar o recado da DBI. DBI Contabilidade, mais de 2 décadas de experiência, trabalhando com empresas espalhadas por 15 estados brasileiros e pronta para simplificar o teu presente e impulsionar o teu futuro. Com a jornada DBI, 2 meses mergulhando em todos os detalhes da tua empresa, do teu CNPJ, para te entregar uma solução personalizada depois desses 60 dias. Então não perde mais tempo, chama a DBI para olhar cada detalhe da tua empresa. Se tu quer abrir a tua empresa, realizar o teu sonho de empreender, chama a DBI e já começa com os caras desde o primeiro passo. DBI Contabilidade, obrigado pela moral, tamo junto, DBI. Maripan, apresentado pelo Inter, o que disse de bom o zagueiro chileno que veste a camisa 3 do Inter, uma camisa pesada, uma camisa de Figueroa, de Índio, e que agora é de Guillermo Maripan, 32 anos? Alguns tópicos, tá, Jeremias? O Maripan, ele tinha outras propostas, uma para seguir na Europa e outra para outro país da América do Sul. Ele não confirmou exatamente quais eram os clubes, nem sequer quais eram os países, mas confirmou pelo menos que era uma possibilidade de seguir na Europa, ao sair do Torino da Itália, e outra para jogar em outro país da América do Sul que não o Brasil. Mas que ele escolheu o projeto do Inter, que ele sabe que é um ano de transição no Inter, mas que, ele tem uma ótima referência do Inter, porque falou com o Caio Henrique, lateral, ex-Grêmio, que jogou 6 meses no Grêmio, né? Eles jogaram juntos no Mônaco da França. E aí o Caio Henrique deu referências de Porto Alegre para ele, falou do Clássico Grenal, e ele também tem referências do Figueroa. Figueroa conversou com ele, o Figueroa já tinha dado declarações falando do estilo de jogo do Maripan, né? Elogiando essa contratação. E um último detalhe, Jeremias. Ao ser perguntado sobre características, o Maripan não falou muitos aspectos de campo. Geralmente, o jogador, quando ele é apresentado num clube e é perguntado sobre isso, ele diz: olha, eu sou um zagueiro que gosta de jogar assim, jogar assado. Ele falou muito sobre
mentalidade e comunicação. Que ele é um cara que tem liderança e que fala muito dentro do jogo, orienta muito os jogadores durante uma partida e vai fazer isso com a camisa do Inter. Ó, deixa eu te lembrar do recado da KTO. A KTO tem um aplicativo da KTO e tem o site kto.bet.br. Nessa reta final da Copa, tá valendo demais conferir a KTO, tá? Só não te esquece que é proibido para menores de 18 anos e é para tu jogar com responsabilidade. Bom, a última informação aqui desse nosso giro pelo Inter é que o Colorado cogita buscar uma reposição para o Kaique. Lembra do Kaique, que o Inter buscou no Bahia? Pois é. Por que o Inter está cogitando buscar uma reposição? Para ter uma alternativa para o Pesolano para essa função. Ainda que o Kaique tenha jogado pouco, são 6 partidas só com a camisa do Inter, ele se machucou durante as férias, passou por uma cirurgia em Salvador e o Inter olha para o mercado atrás de um jogador com essas características, um jogador de drible, um jogador de lado, com velocidade, para ser agregado a esse grupo do Paulo Pesolano. Ainda não veio à tona nenhum nome, mas pelas características a gente sabe que é uma busca bem específica e difícil, tanto que o Inter buscou o Kaique, que vinha em baixa no Bahia e o Inter acabou não conseguindo confirmar, né, Bruno? Foi um negócio de ocasião, porque o Inter não pagou pelo empréstimo do Kaique, né? Só que a questão é que justamente não pode contar com o jogador. Isso irritou muito nos bastidores do Inter, o fato de ele ter essa lesão durante o período das férias. Tanto é que o Inter já acionou o departamento jurídico desde que o caso aconteceu e estuda uma rescisão de contrato. Se tem brecha para o Inter rescindir o contrato de empréstimo desse jogador, até para abrir o espaço do salário na folha e poder buscar a contratação de um outro atleta com essa característica. Porque o diagnóstico do Inter é que o Inter precisa de um jogador assim. E agora tem um sob contrato que não pode jogar. Até tem um plano, Jeremias, um plano B, dá para dizer, uma outra alternativa que seria usar alguém da base ali. Mas por enquanto o Inter não encontrou essa alternativa em casa e está olhando o mercado, estudando essas possibilidades. A notícia da cirurgia foi divulgada no final do mês de junho, né, logo depois da reapresentação do Inter, no dia 22, e o Inter naquele momento, ele não divulgou as circunstâncias em que o Kaique se lesionou, mas a irritação é porque ele estava de férias, portanto, ele se colocou em uma situação que ele não preservou a saúde física dele, a saúde para ele treinar, e o Inter também não divulgou o período em que o Kaique vai ficar afastado. Então foi uma nota bem protocolar do Inter, que também revela a insatisfação dos dirigentes da comissão técnica com o comportamento dele. Uma insatisfação que ela está ligada, por exemplo, a outro caso do Alejandro, né, que está emprestado também, o Alejandro que se reapresentou acima do peso, a gente já falou, com 22% de percentual de gordura no corpo, também é uma postura que irritou demais os dirigentes colorados. Mas no caso do Kaique, o Bruno trouxe a possibilidade da rescisão desse contrato, a busca por um outro jogador para cumprir esta função, esse papel dentro do elenco colorado. Bruno Flores, um grande abraço. Um abraço, Jeremias. Tchau, gente.